Graças a paz, hoje nós iremos continuar o estudo do livro Mentira que as Garotas Acreditam, a Verdade que as Liberta, e veremos o capítulo 10, que vai falar sobre o pecado. Para iniciar, nós temos que saber primeiramente que, mesmo nós sendo novas criaturas, com uma nova vida, novos desejos, uma nova mentalidade, ainda assim não somos perfeitos. A santificação é um processo que irá nos acompanhar por toda a nossa vida, onde nós temos que procurar nos tornar cada dia mais parecidos com Cristo em todas as áreas da nossa vida. Isso leva bastante tempo. É um crescimento espiritual e tem os seus altos e baixos. Como Lutero uma vez disse, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas de batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Enfim, isso mostra como a vida cristã é uma luta constante. Então, devemos tentar ser cada vez mais vitoriosos sobre essas tentações que nos rodeiam. E as autoras desse capítulo trouxeram 3 mentiras que nos atrapalham bastante nessa caminhada. Não são as únicas, mas são as que as autoras acharam melhor para colocarem no livro. A primeira mentira é: não consigo dominar o meu pecado. Voltando ao conceito que nós já vimos nos primeiros capítulos, eu acho que foi no primeiro, o que acreditamos determina o nosso modo de viver. Então, se você acredita que vai pecar, você vai pecar. Se você acredita que não consegue vencer o seu pecado, que não consegue ser liberta, você não irá conseguir vencê-lo e vai continuar aprisionada a isso. E a questão é que você realmente não consegue se libertar disso. Você por si só não tem força suficiente para mudar a si mesma. Nós somos impotentes quanto a isso. Mas, embora não possamos vencer o pecado sozinhos por conta própria, Cristo nos ajuda. Lá em João, capítulo 15, versículo 5, ele diz que sem ele nada podemos fazer. Pelo poder dele e somente por ele, nós conseguimos rejeitar o pecado. E se você está em Cristo, essa é a verdade para você, essa é a verdade para a sua vida. Você foi liberta do pecado, porque ele livrou você do pecado e da morte. Você foi feito uma nova criatura em Cristo. E ao nascer de novo, o Espírito Santo te dá poder e graça suficiente para vencer os pecados que antes dominavam sua velha natureza. Isso está confirmado e muito bem claro lá em Romanos. Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado, pois quem está morto foi justificado do pecado. Qualquer um que realmente siga a Cristo e que realmente tenha nascido de novo, começa a ter vitória sobre o pecado. No entanto, Deus não nos liberta de todas as nossas compulsões pecaminosas no momento da salvação. Mas, como salvos, nós temos sim o poder para vencer qualquer prática pecaminosa. E se você vem lutando repetidamente com a mesma conduta, com o mesmo pecado, as autoras vão lhe aconselhar o seguinte. Aqui. Primeiro, pergunte-se: será que eu de fato concordo com Deus que esse comportamento é pecado, ou na verdade acredito intimamente que não há nada de errado no que estou fazendo? A Bíblia ensina que Deus odeia o pecado porque o pecado é rebeldia contra ele e porque destrói a nossa vida. E você, será que também odeia o pecado? Você chegou a um ponto em que deseja genuinamente libertar-se desse hábito pecaminoso em sua vida? Deus nos deu muitos recursos para nos ajudar a vencer o pecado. O seu Espírito, sua graça, sua palavra e a oração, para citar alguns. Um dos recursos mais importantes que ele nos concedeu é o corpo de Cristo, os outros crentes. Lemos em Gálatas 6, versículo 1, que o seguinte, Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Nota que essa passagem é dirigida aos crentes. Os crentes verdadeiros às vezes tropeçam no pecado. Acreditamos que é possível você vencer o pecado em sua vida com o envolvimento de outros crentes da sua igreja. Como mencionamos no último capítulo, confessar o seu pecado a uma pessoa mais velha e sábia da sua igreja local pode ter um enorme valor. Confiar em alguém que a ajude em relação ao seu pecado pode ser um passo importante no processo de libertação desse pecado. Isso criará em você a responsabilidade de prestar contas a alguém e lhe trará o poder da oração de que precisa para continuar vitoriosa na sua caminhada. Além disso, de você procurar realmente enxergar o seu pecado como um erro, procurar a ajuda de algum irmão da igreja e
buscar mais Deus em oração e na leitura da sua palavra, pedindo sempre a graça dele para lhe ajudar. As autoras também falam da amputação radical, que seria você ser radical com o que se faz pecar. Por exemplo, se o seu pecado envolve uma pessoa ou algo que você vê na internet, seja radical em se afastar e em tirar isso da sua vida. Isso é escrito lá em Mateus, capítulo 18, versículo 8. Portanto, se tua mão ou teu pé te fizer tropeçar, corta-o e joga-o fora. Para ti é melhor entrar na vida defeituoso ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. Ou seja, livre-se disso. Pare de se expor a coisas que te levam ao pecado. A segunda mentira diz que, em certas situações, não vejo problema em desrespeitar leis ou regras se isso não prejudicar a mim nem aos outros. Talvez essa seja a maior mentira que Satanás nos faz acreditar sobre esse pecado. A mentira de que não seremos pegos e de que não precisaremos enfrentar as consequências. Aliás, ele vem fazendo isso desde o Éden, né? Lá ele fez Eva acreditar que ela não morreria caso comesse o fruto. E também vemos isso muito claramente no Salmo 10, onde o autor diz, o salmista diz várias vezes que as pessoas pecam e desobedecem a Deus por acreditar que sairão impunes, que poderão sair impunes de alguma maneira. E outra forma de Satanás nos trazer a essa mentira é seduzir com as vantagens desse pecado. E em certo sentido, ele está certo, porque o pecado realmente nos traz prazer, nos dá prazer, mas por um curto período de tempo. Lá na frente ele sempre vai cobrar um preço devastador. As consequências dele são muito graves, nós sabemos disso muito bem, vemos falando disso desde o primeiro capítulo. Então, não arranje problemas com leis e com regras. Elas existem para proteger você. E mesmo que as consequências ao desobedecê-las não sejam imediatas, não apareçam para você agora, você sempre acabará se prejudicando lá na frente e também prejudicando os outros. A mentira número 3 é: não consigo me controlar quando estou de TPM. Bom, tudo o que acontece no seu corpo durante esse período, a questão das dores, dos hormônios, ansiedade, insônia, humor descontrolado, são problemas reais e atrapalham e dificultam muito. Mas esses sintomas físicos não são desculpas para pecar. Isso não é pretexto para você agir com crueldade e com grosseria, ter explosões emocionais e nem cometer agressão física ou verbal contra as pessoas. A solução que as autoras dão, além de cuidar e entender melhor o seu corpo para reduzir o nível de estresse durante esse período, que seria melhorar sua alimentação ou se exercitar regularmente, elas também dizem para você decidir se concentrar em Cristo e fazer com que cada pensamento seu e cada palavra e ação sua sejam obedientes a Ele. Porque quando você direciona toda a sua atenção e pensamento a Ele, você consegue submeter as suas emoções ao seu controle. E com certeza, pela graça dele, você pode decidir como reagir e manifestar suas emoções. Lá em Gálatas 5, fala sobre os frutos do Espírito e, independente da nossa situação emocional ou física, nós precisamos ter esses frutos do Espírito, que é o amor em todas as suas virtudes. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 25, que eu vou ler agora. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. E aqui nós terminamos mais um capítulo. Eu espero que você tenha entendido e reflita no que nos foi mostrado. E que estejamos sempre diante de Deus, pedindo sempre pela sua graça, para nos ajudar a vencer os nossos pecados, as mentiras a quais nós ainda acreditamos, e também nos ajudar a continuar essa jornada a qual Ele nos escolheu para fazer. Amém? Até o próximo!